Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado em que vamos buscar estudar o Evangelho de Jesus, nas suas parábolas, nos seus ensinamentos. E para tal, vamos buscar hoje, no livro Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, através da psicografia do Divaldo Franco, vamos ver o capítulo 18, a psicoterapia de Jesus. Sabia Jesus que todos os males que afligem o espírito humano procedem do seu interior, das suas matrizes geradoras da personalidade, nas quais estão cristalizados os hábitos doentios, esses filhos diletos do egoísmo e da violência. Mantendo a herança da luta pela sobrevivência, essa personalidade retrógrada somente pensa em acumular valores para a continuidade dos seus interesses, fruir dos prazeres entorpecentes que impedem a claridade da consciência, fazer-se ver e receber aplauso num comportamento gravemente infantil, do qual já se deveria haver libertado, na razão direta em que houve o desenvolvimento para a faixa adulta. Então, nessa escalada evolutiva, em que já não estamos mais na infância do espírito, nesse processo evolutivo, através das experiências reencarnatórias, não se justifica mais tanto atraso. Por isso que Amélia Rodrigues nos fala que isso faz parte, uma herança de personalidade, de uma personalidade retrógrada, porque não está mais no contexto, Já era tempo para que houvesse essa mudança. E ela continua dizendo, mas não é o que acontece. Fixando-se cada vez mais nos significados agradáveis do seu viver, o que está retardando essa marcha, então? Porque nós focamos muito no que é agradável. Então, fixando-se cada vez mais nos significados agradáveis do seu viver, não se importando com aqueles que lhe constituem a constelação familiar, o grupo social, os cooperadores do trabalho, o grupo de natureza espiritual. Então, ao invés de estarmos progredindo no sentido de estarmos mais irmanados, na verdade, está havendo uma indiferença, uma fuga, em relação à constelação familiar, ou seja, aos componentes da família, o grupo social em que estamos inseridos, os que cooperam nos trabalhos, não é? Os espíritos, o grupo de natureza espiritual. Então, é um processo, o espírito não retrograda, isso nós sabemos, o que está conquistado está, não se perde, mas é uma lentidão para uma mudança que já deveria ter ocorrido. E ela continua, enquanto são jovens, as suas carnes e as disposições de ânimo encontram ressonância no corpo, a ilusão permanece dominando o comportamento. Subitamente, porém, dá-se o fenômeno do despertar, mediante o qual o indivíduo se identifica solitário, insatisfeito com tudo quanto acumulou, desmotivado para a existência, porque se defronta com a consciência que constata a quase inutilidade de toda a vida experienciada sem a produção dos valores transcendentes, que são aqueles que realmente podem ser transferidos para além do túmulo. Então, é claro que essa busca insana por tudo aquilo que não se sustenta, porque faz parte ali da busca de coisas agradáveis, mas muito fugazes, muito passageiras, então isso não se sustenta. Então é claro que haverá um processo de muita desmotivação.
Isso porque, nesse período, os desgastes orgânicos e emocionais, o tempo passa, enquanto a juventude, o corpo responde a tudo isso, mas o tempo vai passando. E ela continua e nos diz: isso porque nesse período, com a idade que vai passando, os desgastes orgânicos e emocionais dão sinais do cansaço do corpo e da sua constituição. Sem o conjunto de ideias e de sentimentos enobrecidos que estimulam a alegria e proporcionam razões de prazer transcendental. Então, se não desenvolvermos, durante a juventude, enquanto ainda temos aquela fortaleza da idade mais jovem, se não formos desenvolvendo nesse período ideais que se sustentem por toda uma encarnação, dando sentido às nossas vidas em qualquer fase que estejamos, é claro que já estamos definindo dias difíceis, né? Quando assim acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão. É muito comum ver pessoas mais velhas depressivas. E muito cuidado com a depressão, porque às vezes nós trazemos lá de trás uma ideia de que o depressivo fica na cama. Há aqueles que ficam. Mas muitos estão até mantendo a sua rotina e estão depressivos, porque tudo está para ele acinzentado. Nada mais faz vibrar as cordas do coração. Então, quando assim acontece, a falta de estrutura psicológica atira o indivíduo no abismo da depressão, porque se encontra árido no que diz respeito ao amor. E sem o amor à vida, não tem qualquer razão de existir. E mesmo quando permanece as bênçãos da harmonia, cederam lugar à ganância e ao isolacionismo doentio. O mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la, deixando-se abrasar pela sua labareda e ampliar os horizontes da solidariedade, expandindo os sentimentos em favor do próximo e todas as manifestações da natureza que são obras do Pai Celeste, colocadas à disposição de todos para o seu enriquecimento emocional. Quando se ama, então, no parágrafo ela disse: o mestre sabia que o único sentido da existência humana é o de adquirir a flama do amor e desenvolvê-la. Isso é claro, né? Quando se ama, diz ela, todo ser vibra de emoção e de esperança, produzindo substâncias que se convertem em vibrações psíquicas de bem-estar e de felicidade. O amor é, portanto, de origem divina, mas também humana, pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações de toda a natureza, nas atitudes perante as ocorrências venturosas ou perturbadoras. Então, o amor é de origem divina, mas também de origem humana. Por quê? Pelos benefícios que opera nos relacionamentos, nas realizações, Então, é uma natureza divina, que se traduz, que se viabiliza na natureza humana. Por essa razão, ele, Jesus, se converteu em um poema de amor portador de paz. A paz deflui do amor, assim como esse conduz à paz. Então, vamos ver bem, a paz deflui do amor. Mas, ao mesmo tempo, o amor conduz à paz, não é isso?
Vivia-se no seu tempo, então no tempo em que Jesus aqui esteve, vivia-se no seu tempo a prerrogativa de devolver-se ao outro conforme dele se recebia, proliferando as manifestações da prática do mal, em razão do mal que predominava em toda parte. Porque antes dele era lícito, né, você devolver aquilo que você recebeu. Jesus estabeleceu que é mediante a retribuição do bem que se diluem as forças mentais que sustentam o mal na terra, e que todo amor que se dirige a outrem, mesmo que não aceito de início, transforma-se em recurso poderoso de contraposição ao ódio. Por isso ninguém é invulnerável ao amor, pois que o amor procede de Deus, que é a sua fonte de nascimento. A pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. Então, repetindo, a pessoa saudável é aquela que sustenta os sentimentos nobres em quaisquer conjunturas, não apenas quando a vida está sorrindo, porque aí é fácil, né? Então, em quaisquer conjunturas, e não somente quando tudo lhe transcorre bem e agradavelmente. É muito fácil manter-se nas situações favoráveis sem enfrentarmos, mas também sem novas experiências evolutivas que o progresso impõe. Então, repetindo, é muito fácil manter-se nas situações favoráveis sem enfrentamentos, mas também sem novas experiências evolutivas que o progresso impõe. O amor é esse maravilhoso buril que retira as imperfeições do caráter, modelando anjos e santos, artistas e sábios. Sempre chamou a atenção dos amigos e dos adversários de Jesus o hábito que ele manteve de conviver com os infelizes, os excluídos da sua sociedade, aqueles que constituíam a ralé, deixados à margem como inúteis, pecadores ou condenados. Ao buscá-los, lecionou a mais excelente forma de expressar o amor, porquanto os dignificava, erguendo-os do abismo em que se encontravam por vontade própria, ou porque haviam sido ali atirados, demonstrando que a luz vence a treva e a saúde supera a doença. Ele era médico dos desvalidos e não somente dos bem-sucedidos, que também não desprezava, porque todos são carentes de afetividade. Então, ele era médico dos desvalidos e não somente dos bem-sucedidos, que também não desprezava, porque todos são carentes de afetividade. Então, tomarmos cuidado, porque Jesus é o nosso modelo. É a ele que nós devemos seguir para direcionar o nosso comportamento. E Jesus trazia para o seu aconchego os infelizes e até os bem-sucedidos, porque todos são dignos, todos são carecedores de afetividade. Diferentemente de muitos posicionamentos que vemos que se tem sentimento apenas por aquele que vemos ali desvalido, né? E em relação ao outro que consideramos bem-sucedido, os nossos sentimentos muitas vezes são até agressivos, julgadores, né? Isso não tem absolutamente nada com o que Jesus nos ensinou. As posturas que estamos vendo em nós ou no entorno não traduzem um posicionamento cristão.
Jesus não agiria assim. E temos que buscar, então, buscar esse parâmetro, esse farol, esse roteiro, né? Compreendendo que ele nos apontou o caminho pela porta estreita. Então o caminho é estreito, mas nós temos que ir ali buscando vencer esses desafios, nos estreitando aqui e ali para conseguirmos seguir por este caminho, mas que não estamos sozinhos, porque Ele está fazendo conosco ao nosso lado, nos dando as mãos, nos dando a mão, para que consigamos caminhar, né? Caminhar, para que vençamos essa etapa ainda que tanto nos amarra, essas algemas que temos dificuldade em abri-las, em desatá-las. Com a mesma naturalidade com que socorreu Simão o leproso, desdenhado e infeliz, recebeu Nicodemos, príncipe e doutor do Sinédrio, destacado na sociedade, embora sedento de luz. Arriscou a própria vida propondo novo comportamento aos apedrejadores da mulher adúltera, que era vítima de si mesma e do contexto social injusto no qual vivia, ajudando-a na renovação interior e tornando-a útil à sociedade, o que repetiu com a mulher equivocada de Magdala, que lhe buscou orientação e recuperou-se. Perseguido insensatamente pelos adversários gratuitos, compadecia-se da sua ignorância e estupidez, tendo paciência amorosa com eles, e quando foi constrangido à severidade, não se exasperou, nem lhes guardou qualquer tipo de ressentimento. O amor em Jesus é a presença de Deus no seu coração, que ele transferia para os seus discípulos, auxiliando-os na libertação das matrizes da personalidade enferma, de modo que pudessem operar com segurança e construção de novos comportamentos. Ninguém pode apagar certas recordações e condutas ancestrais arquivadas nos recessos da memória, mas as pode substituir por outras saudáveis, que se irão incorporar nos conteúdos do ser, passando a proporcionar conduta desejável, né? Então, as situações que vivemos, claro que vamos recordar, né? As condutas que trazemos, né? É claro que estão arquivadas ali nos recessos da memória, mas com novos comportamentos, novos procedimentos, novos pensamentos, né? Junto a atitudes saudáveis, tudo vai sendo incorporado. O amor não tem limites e sempre sai vitorioso em qualquer situação em que seja colocado. Em razão do seu amor inefável, tornou-se escultor de almas, começando o mistério com os discípulos arraigados às tradições, habituados ao revide e ao ressentimento, sensíveis às agressões e à vingança. Ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que olvida o mal que se faz o menor diante dos pequeninos. Então, repetindo, ensinando pelo exemplo, demonstrava sem palavras que feliz é aquele que ama e que serve, que se dedica e que olvida, quer dizer, que esquece o mal, que se faz o menor diante dos pequeninos, de tal forma que revela toda a grandeza de que é portador. Foi dessa maneira que na última ceia, tomando de uma toalha e de uma bacia com água, ajoelhou-se e pôs-se a lavar os pés dos discípulos aturdidos que tentaram recusar-se a essa máxima doação. E quando Pedro lhe disse: "Nunca me lavarás os pés",
Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Isso nós encontramos em João, no capítulo 13, versículo 8. Né? Nunca me lavarás os pés, respondeu-lhe Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Mais tarde, quando Judas o beijou, consumando a traição, ele que o conhecia muito bem, que sabia das suas carências afetivas e das suas frustrações, retribuiu o crime chamando-o de amigo. Isso nós encontramos em Mateus, no capítulo 26, versículo 50. Amélia Rodrigues que coloca essas duas notas no rodapé, para que possamos consultar e pesquisar no Evangelho. Quem na história da humanidade que se lhe possa equiparar? Somente pelo amor o homem será salvo, ele o asseverara aos companheiros surpresos. O amor, diz Amélia, é o pano de fundo que se pode encontrar nas bem-aventuranças, alterando para sempre o comportamento moral e social da vida humana. Todas as páginas que tratam de Jesus, todos os evangelhos, todas as referências, na doutrina, todas as páginas que falam dele, só podem nos fazer um grande bem. E é preciso, então, o hábito de buscar e rebuscar esses aprendizados, para que consigamos desenvolver, como temos dito, a familiaridade. Ninguém confia em quem não conhece. Ninguém confia em quem não está ao lado. Então é preciso que nos coloquemos ao lado de Jesus. É preciso que entendamos o seu amor infinito por cada um de nós e o quanto ele conta com a nossa força, com o nosso exemplo, como se fôssemos cartas vivas. Paulo não ia para cá, para lá, para cá, colar, levando ali os ensinamentos de Jesus? Os discípulos também não fizeram dessa forma a sua parte? Então, se nós realmente já desenvolvemos o propósito de buscar a Jesus e buscar compreendê-lo para aprender a vivê-lo, para aprender a amá-lo, e temos que rogar: Mestre querido, ensina-nos a amá-lo. Pai de bondade infinita, ensina-me a amar. Se não conseguirmos pedir isso e buscar sentir, não estaremos agindo como aquele que se propõe a buscar nesses tempos em que não há mais tempo, né? Porque os tempos chegaram, os tempos são chegados, foi anunciado e chegaram. Estamos vivendo esses tempos. Então, nos propormos a isso, se nos propusermos a isso, ter a Jesus como o nosso guia, o nosso mestre, é preciso que funcionemos, nos tornemos como cartas vivas, que a nossa presença seja uma carta viva de amor. Ou seja, que carreguemos no nosso coração esses ensinamentos para que eles se reflitam nos nossos atos e com isso, além de nos beneficiar grandemente, alcançará tantos e tantos que estão no nosso entorno, encarnados e desencarnados. Roguemos a Deus, roguemos a Jesus, que essas bênçãos nos envolvam em muita paz, confiança e segurança. Que fiquemos em paz.